Portugueses, 106 anos depois, o 5 de outubro está vivo. E o essencial da sua mensagem ética não se esfuma no tempo. Está vivo o princípio de que todo o poder político é temporário, não se transmite por herança, nem comporta a escolha do sucessor. Está vivo o princípio de que todo o poder político é limitado e sujeito a controlo por outro poder político e sempre pelo povo. Está vivo o princípio de que todo o poder político nasce do voto popular. Deve preocupar-se com a proximidade relativamente à fonte da legitimação. Cumpre uma missão ao serviço da comunidade. Não é propriedade de ninguém. Pessoa, família, clã, classe, partido, grupo cívico, religioso, cultural ou económico. Está vivo o princípio de que todo o poder político deve evitar confusão ou promiscuidade com o poder económico, assim garantindo a sua isenção e credibilidade. Mas se estes princípios continuam vivos hoje, outros há que a prática republicana aditou, com aquele saber de experiência feito de que falava o clássico. E o 5 de outubro aprendeu a juntar direitos económicos, sociais e culturais aos direitos pessoais e políticos. Aprendeu a juntar a correção das desigualdades à mera liberdade, que a liberdade em pobreza é uma liberdade débil, condicionada, menos livre. Aprendeu que separar as igrejas do Estado não é o mesmo que querer impor padrões que neguem a liberdade de crença e de religião. Aprendeu que liberdade sem democracia e sem Estado social é liberdade imperfeita. Aprendeu que democracia sem autonomias regionais e locais, sem descentralização e sem desconcentração, é democracia fraca e despida de participação cívica. Aprendeu que de pouco valem a liberdade e a democracia domésticas se as comunidades em que nos integramos, num mundo cada vez mais global, preferirem a guerra à paz, o sacrifício dos direitos à sua garantia, o arbítrio de alguns ao respeito de todos. Mas se o 5 de outubro permanece vivo, por que razão ainda tantas portuguesas e tantos portugueses desconfiam da política, dos políticos, das instituições e escolhem a abstenção, o distanciamento crítico, o alheamento cético? Será porque preferem a monarquia? Não é. A maioria dos portugueses, creio firmemente, agradece a séculos de monarquia o que ela fez de único por Portugal e respeita quem representa essa linhagem, mas não questiona hoje o regime republicano. É uma questão ultrapassada há mais de 50 anos, antes mesmo da entrada em vigor da Constituição que nos norteia. E digo com tanto mais à vontade quanto, sendo republicano assumido, há 20 anos aceitei que a revisão constitucional pudesse levantar a interdição à consulta popular sobre a matéria. Será porque preferem regressar a uma ditadura, aberta ou disfarçada, duradoura ou temporária, para cumprir as contas públicas, reforçar a autoridade, garantir a segurança? Menos ainda. Pode haver quem de tempos a tempos sonha com um sebastianismo monocrático ou autocrático, mas o amor à liberdade, a defesa dos direitos fundamentais,
a participação de centenas de milhares no poder regional e local democrático, o realismo oposto a autoritarismos sem futuro, afastam, sem qualquer margem para dúvidas, esses saudosismos ou esses apelos muito minoritários. A razão de ser de desilusões, de desconfianças e de descrenças é outra. Tem a ver com o cansaço perante casos a mais de princípios vividos de menos. De cada vez que um responsável público se deslumbra com o poder, se acha o centro do mundo, se permite admitir dependências pessoais ou funcionais, se distancia dos governados, aparenta considerar-se eterno, alimenta clientelas, redes de influência e de promoção social, económica e política, de cada vez que isso acontece, aos olhos do cidadão comum, é a democracia que sofre. É o 5 de outubro que se empobrece ou esvazia. O exemplo dos que exercem o poder é fundamental sempre para que o povo continue a acreditar no 5 de outubro. Nestes anos de crescimento económico lento, de saída da crise difícil, de prolongados sacrifícios para muitos, de incertezas na Europa e no mundo, celebrar o 5 de outubro não é apenas nem sobretudo, seja-se de direita, centro ou esquerda, voltar a fazer dele feriado, ou recordar 1910, ou homenagear vultos notáveis da República, o que é justo e pedagógico, é mais do que isso. É dar o exemplo constante de humildade, de proximidade, de frugalidade, de independência, de serviço dos outros, de todos os outros, mas com natural atenção aos mais pobres, carenciados, excluídos ou injustiçados. O 5 de outubro está vivo, mas só se nós todos lhe dermos vida, para que mais e mais portugueses possam rever-se na República Democrática, para que mais e mais portugueses possam acreditar em Portugal.